E aí, povo que dança, o povo mais feliz da terra, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre o vaso. Você assistiu a coreografia no vídeo anterior? Ah, se não assistiu, corre lá, gente. Corre lá, porque olha, maravilhosa foi do espetáculo Doador de Sonhos. A coreografia se chama Vinho Novo e não só a roupa sobre vasos, como também a gente utiliza o vaso. Então você vai poder tirar ideias e desfrutar disso aí. Gente, hoje é para dar suporte a vocês. Quando as pessoas perguntarem assim, mas por que vocês usam vaso na igreja, dançando? O que tem a ver isso? Hoje a gente vai mostrar na Bíblia, na palavra, todo o suporte que nós temos. Afinal de contas, tudo tem que estar baseado na palavra do Senhor, não é verdade? Então, nós temos vários tipos de dança e eu já falei isso por aqui, que a gente pode fazer dança de celebração, uma dança que queira dar honra. A gente também pode representar o povo que murmura, que se quebranta e deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Então, vamos lá? Então pega a sua Bíblia, pega papel e caneta e vai anotando tudo aí, porque hoje tem muita coisa boa, muito conhecimento, tá bom? Vamos lá, vamos começar por celebração. Então abra sua Bíblia comigo em Jeremias 31, verso 13. Jeremias 31, 13, que diz assim: então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Gente, então as moças dançarão, como também os jovens e os velhos. Ou seja, é para se alegrar mesmo. Celebração é aquela dança que você está comemorando alguma coisa, né? Como se fosse final da Copa do Mundo e o Brasil foi vencedor. E você vai comemorar, gritar, cantar, se alegrar, ir para a rua, comemorar. É a mesma coisa, mas é quando nós estamos na casa do Senhor, estamos diante do Senhor e a nossa alegria é tanta que a gente explode de tanta alegria. Lá em Jeremias a gente vê que a gente pode fazer isso. E também tem aquela entrada de Davi, lembra? Que ele dança tanto que até as partes aparecem. Pois é muita alegria, né? A dança de honra. Abra lá, João 12, verso 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Gente, essa passagem é linda, né? Marta e Maria, Marta lá na função e arruma a casa. Tem um pastor amigo nosso que é muito engraçado, ele fala assim, e ela vai na padaria e busca uma Coca-Cola e volta toda preocupada com o almoço, enquanto Maria, pega um frasco, gente, um vaso, um pote, alguma coisa, coloca perfume e derrama aos pés de Jesus e ela enxuga com os cabelos dela. Gente, ela queria honrar Jesus, porque o lavar os pés era sinal de humilhação e de você estar se sujeitando, honrando aquela pessoa pelo que ela é, pelo que ela representa na sua vida. E ela pega simplesmente o mais caro. Imagina, gente, um perfume aí importado, sei lá, pensa aí em um bem caro, você pegar e despejar. A Marta acha que tá maluca, né? E aí, me larga aqui com o serviço da casa e ainda vai ficar aí gastando perfume. Gente, ela queria honrar ao Senhor. Então, toda vez que você faz um movimento com o vaso, de que você está derramando alguma coisa nos pés, por exemplo, tem uma cruz no altar,
está ali sendo simbolizada a cruz, ou a bandeira de cruz, né? No nosso ministério a gente tem uma bandeira em formato, né, de cruz, com o formato da cruz. E aí você vai fazendo um movimento nos pés da cruz, mesmo representando essa vontade, esse desejo de honrar a Deus. É muito legal. Quebrantamento, Isaías 45:9. Abra sua Bíblia. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você tem mãos? Ô, gente, a hora que fala aqui dos cacos, ai, eu sou apaixonada, gente. Olha só, daquele que não passa de um caco entre os cacos. Como que a gente representa isso? Como eu, Jomara, representaria? Nós já tivemos duas situações diferentes que eu vou contar para vocês. Numa coreografia, a gente pegou o vaso de barro, todas estávamos com vasos de barro e sem ornamentação, sem pintar, sem colocar adereços, e a gente quebra em determinado momento da coreografia e fica tentando juntar os cacos, mas a gente não consegue, porque a gente não consegue fazer isso na força do nosso próprio braço. Então vem Jesus, né, na coreografia, um bailarino interpretando Jesus, e onde ele vai nos tocando e nos moldando de novo, pegando aqueles cacos e juntando, e depois o vaso, né, torna-se de novo um vaso feito novo, né, nas mãos do oleiro. E uma outra situação que foi muito interessante, era um trio, nós iríamos dançar, né, um trio, e eu tive a direção de Deus de pegar um vaso bem grande, e que ele tivesse partido em 3 pedaços. Mas eu ficava assim: Senhor, o Senhor me mostra as coisas, mas depois eu passo aperto, porque como é que eu vou quebrar um vaso e vai sair só 3 pedaços? E aí a gente foi estudando um jeitinho e eu marquei com caneta piloto todos os quebradinhos que eu queria, dividindo aquele vaso em 3. O meu esposo sugeriu da gente colocar dentro de um barril, de um recipiente grande. Ele ficou imerso na água ali umas 24 horas ou mais. E quando a gente tirou, ele não fica mole não, tá, gente? Ele ficou só úmido, inclusive por dentro. E o meu marido veio com muita paciência, com a serrinha, partindo ele todinho em 3 pedaços. Gente, ficou lindo, porque a gente dançava cada uma com um pedaço. E em determinados momentos da coreografia, a gente juntava aquilo no ar e ele se formava novamente, sabe? E juntava, e de repente quebrava o vaso, e dança, e junta o vaso. Olha, foi marcante, fica aí uma ideia para vocês também. Então, a dança de quebrantamento, a gente tem que usar muito movimento de contração, sabe? Aqueles movimentos de renúncia, movimentos que você, sabe, se entrega e fala assim: Deus, eu não sou nada, eu preciso completamente do Senhor, sabe? Tem que remeter isso. Não adianta eu dançar falando que é uma coreografia de uma dança de quebrantamento, mas eu tô lá assim: que quebrantamento é esse, gente? Fala pra mim. Nenhum, né? Ai, vamos lá. Água viva. Esse é top, todo mundo sabe. João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, nesse caso, o vaso, ele significa o nosso corpo. E a água que está dentro do vaso que vai
fluir de dentro, do interior. Então é muito bacana você dançar. Normalmente eu faço muito isso. Tem lá o lugar onde a gente ornamentou representando lá um altar. Jesus, seja a cruz, ou seja a bandeira escrito Jesus. Eu pego a água dali, que é a água viva, e jogo para a igreja. E jogo para a igreja. Gente, a presença de Deus nesse momento, as pessoas que estão lá embaixo, eu já tive amigas, conhecidas minhas que estavam lá embaixo, que não dançam, que não entendem nada de dança, e que chegaram perto de mim depois do culto para falar: Jomara, eu sentia aquela água bater no meu rosto, mas eu não olhava, mas eu sentia a água, eu sentia, como se você estivesse jogando água realmente em mim. Olha, gente, o Espírito Santo é lindo, né? Faz coisas maravilhosas. E eu tenho experiência para contar sobre isso também. Numa marcha para Jesus, Deus nos deu direção de usar a água para jogar no público. Gente, não é jogar, chegar na cara da pessoa, não. A gente pegava assim e jogava assim como uma chuva. Obviamente, Deus me manda fazer umas coisas. O que você tem que ter em primeiro lugar? Decência, ordem. Você não vai chegar numa marcha para Jesus, sair tampando água sem procurar a liderança. As coisas de Deus, elas são feitas com retidão, elas são feitas de maneira às claras, sabe? Com luz. Eu falo muito que é o holofote de Deus. Quando bate o holofote de Deus, tudo fica limpo. E aí eu procurei os líderes daquela marcha, naquela época, e conversei. Falei: olha, irmão, eram vários pastores, né? Olha, pastor, Deus me deu uma direção de fazer dessa forma, e eu gostaria de saber se isso casa no seu coração também, e se eu tenho, então, o seu apoio, né, a sua autoridade sobre a minha vida para poder fazer. Irmã, se Deus falou, quem sou eu para não falar? Vai e faz. E foi uma bênção. O maior testemunho, tivemos vários, mas o maior testemunho daquela noite chegou na segunda-feira. Isso foi num sábado à noite. Na segunda-feira, uma das nossas amigas da nossa equipe, né, ela estava passando por ali no local onde tinha sido a marcha para Jesus, e um senhor parou ela e falou assim: moça, você é daquele pessoal que estava dançando aqui no sábado? Aí ela: sou. Não, porque eu queria só te contar uma coisa. Eu não tenho religião nenhuma, eu não vou à igreja nenhuma. Nesse dia eu estava todo errado, que eu estava ali naquele botequinho, estava ali, já estava meio bêbado, né, moça? Já estava meio bêbado. Mas, na hora que vocês começaram a jogar aquela água, tudo que eu queria era entrar debaixo daquela água, aquela chuva, e a vontade minha de ficar ali era muito grande, eu senti uma coisa muito diferente. Ô, gente, olha que tremendo. Deus permite que testemunhos cheguem até nós, para que nós entendamos que realmente é Ele que está falando e está mandando. Olha, maravilhoso, né? E ali ela convidou ele para ir à igreja, falou de Jesus para ele, enfim, que Deus o abençoe em nome de Jesus. A outra situação foi a convite de um pastor de uma igreja próxima da nossa cidade, em outra cidadezinha próxima daqui, nos convidou para ir ministrar, né, no aniversário da igreja, no culto de celebração de aniversário da igreja. E Deus já tinha me falado sobre água. Ai, Jesus, vem me colocando em cada situação que só a graça do Cordeiro. Gente, chego eu lá, né? Vou procurar o pastor. Pastor, então, é porque eu tive uma direção de Deus de
usar água. A gente jogaria água no altar. Irmã, fica tranquila, precisa me explicar nada não. Vai e faz o que Deus está te mandando fazer. Gente, na hora, o altar dessa igreja era muito diferente, porque tinha uma escadaria no meio, sabe? E aqui assim, né, o altar, e no meio a gente estendeu o tecido azul, um tecido azul cor do céu que a gente tem, que representa a água, que representa a presença do Espírito Santo. Estendemos assim, ele bem grande, deu para todo lugar. E eu vinha com um vaso cheio de água e aquilo eu jogava em cima do tecido e a água ia jorrando igreja fora, do altar para a igreja. Gente, foi um reteté que só Jeová sabe. Foi bom demais a presença de Deus ali curando, libertando, restaurando casamentos, aproximando famílias. Foi um mover sobrenatural. Nós, Jomara, você é do poder, né? Não, queridos. Quem tem uma vida de busca, uma vida de santidade, quem tem uma vida que procura Deus, Deus fala. Deus fala. Deus fala conosco através da palavra, mas Deus fala conosco mesmo através de um sonho ou através de uma revelação, uma visão. Mas Deus também fala assim, ó, de ouvir. Eu ouço porque busco, ouço porque acredito, ouço porque sei que Ele existe, ouço porque sei que é real. Ouço porque sei que posso, porque sou filha. Porque às vezes você fica assim, ai meu Deus, mas nunca vai falar comigo, como é que escuta? Ai Jesus, como é que faz? Gente, rasga seu coração, o que a Bíblia fala? Entra pro teu quarto e vai buscar a Deus em secreto, porque Ele que te vê em secreto vai te responder no secreto, não é? E gente, foi maravilhoso esse dia dessa igrejinha aí, que a gente é uma igreja muito pequenininha, numa outra cidade pequena também, mas que foi do poder, foi sobrenatural. Então, água viva é isso, você pode encher, como você também pode jogar. Olha que bênção. Vamos então à dança de orações. Orações, vamos ver lá, Apocalipse 8:3. Abra comigo, Apocalipse 8:3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. O que isso aqui parece, gente? Um incensário de ouro. Tem incenso aqui dentro para ser oferecido a Deus. Mas esse incenso também são as orações dos irmãos da igreja que estão ali em súplica ao Senhor por alguma causa sua específica. Então, neste momento, normalmente eu faço o contrário da água viva. Eu colho as orações e coloco. Normalmente, Deus me leva a ver algum irmão específico. O irmão pode estar lá longe, que eu simbolicamente pego a oração daquele irmão e coloco. E do outro, e do outro, e do outro. Aí eu vou então lá no altar. Quando eu falo altar, gente, porque eu já estou no altar, né? Mas é o altar que você criou ali naquele momento para aquela atmosfera acontecer. Com a bandeira da cruz, ou com a do leão, ou com a escrito Jesus, ou simplesmente pôs uma cadeira, onde pressupõe que o rei está ali sentado, ou a coroa e a espada. Então aquilo ali está representando a presença do Senhor naquele lugar.
E aí então você colheu todas as orações e você vai oferecer aos pés do Senhor, para que Ele então receba as orações desses irmãos e atenda ao clamor de cada um. É poderoso. Se você olhar pelos olhos da fé, olhar pelos olhos espirituais e crer que realmente Deus está, todas as orações estão subindo como um incenso às narinas do Senhor, como um perfume agradável. Amém? E continuando, nós vamos ver agora sobre dança de opressão ou batalha espiritual. Vamos lá? Continua aí comigo em Jó 35:9. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos. Essa passagem, né, o livro de Jó é muito conhecido, todo mundo sabe, né, da luta que foi, de tudo que ele perdeu e tudo que depois Deus deu em dobro, não é? E quando esse versículo fala sobre os fardos de opressão, nos dá uma brecha para que a gente possa então dramatizar esses fardos que muitas vezes nos oprime, que a gente carrega e muitas vezes a gente não vê solução e aquilo nos entristece, aquilo nos traz um sentimento de derrota. Então, normalmente, eu e a minha equipe, a gente usa um vaso de barro mesmo, cru, e ele fica como sendo esse fardo, esse peso, uma coisa pesada de carregar, uma coisa... A gente trabalha muito também com correntes, então de dentro desse vaso pode estar saindo correntes, enfim, a sua criatividade e a sua intimidade com Deus é que vai falar, né, o que você vai usar. Porque você tem que estar aberta, né, para o que Deus vai falar. Mas fica muito legal para representar peso, para representar batalha espiritual no sentido de não conseguir realizar as coisas que Deus quer que você realize. Isso tudo pode ser feito dessa forma. Dança de murmuração. Lamentações 5:15. Dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. Então, quando você murmura, quando você fica se lamentando por aquilo que, no português, claro, pelo leite derramado, ou seja, não tem mais como voltar o leite para dentro do frasco, e você continua se lamentando e você continua murmurando, você pode sim dramatizar, caracterizar-se com roupas de pano de saco, cacos do vaso de barro que foi quebrado, ou seja, você está tentando juntar, mas você não está conseguindo e você não vê muita solução, porque você prefere gastar tempo murmurando, se lamentando do que orando, né? E isso, pessoal, é algo muito forte, porque às vezes o que para nós é simplesmente uma dramatização de uma coreografia montada ou de forma espontânea, às vezes pode ter uma pessoa sentada lá longe, que está passando exatamente por aquilo ali e Deus está querendo falar com ela. Então, esteja sempre vigilante, sempre em espírito de oração, para que Deus conduza a sua dança mesmo a alcançar povos, nações, línguas e o seu vizinho. E o seu vizinho, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com nações, o seu vizinho está precisando ouvir uma palavra e deixar de murmurar.
E a dança traz assim, é como se pegasse algo abstrato e trouxesse para o concreto. A pessoa está vendo, acho que aquilo acende uma luz, sabe? E é muito legal. Mas você tem que ter muito cuidado em diferenciar a dança de quebrantamento da dança de murmuração. Quebrantamento, como a gente já falou, né, é um momento que você usa muitos movimentos de contração, é um momento seu com Deus ou da igreja com Cristo, um momento em que você vai se derramar diante do Senhor, você vai, né, se colocar à disposição de Deus. E a murmuração, os movimentos são parecidos, mas o sentido é outro. É uma pessoa que está completamente entregue às vozes de Satanás e só fica escutando burburinho e só reclama e só pensa em derrota, entendeu? Então há uma grande diferença. Então, chegamos até aqui, né, com todas as danças. Vou repetir para vocês os versículos, tá? Para você anotar aí. Então pega lápis e papel. A dança de celebração, Jeremias 31:13. A dança de honra, João 12:3. Quebrantamento, Isaías 45:9. Água viva, João 7:38. Orações, Apocalipse 8:3. Opressão ou batalha espiritual, Jó 35:9. Murmuração, Lamentações 5:15. É isso, pessoal. Eu fico muito feliz de mais uma vez poder estar aqui acrescentando alguma coisa no seu ministério. Peço que vocês continuem orando por nós, porque nós temos orado por vocês. Que Deus abençoe o ministério de vocês, que Deus superabunde a graça dele sobre vocês e que vocês consigam estar sensíveis à voz do Espírito Santo para que façam coisas ainda maiores e melhores, porque o nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus que não mede esforços, não retém a bênção, tem prazer em nos abençoar, não é verdade? É isso, um beijo grande e até breve.